não existe uma cultura de produto, tá ligado? Tipo, uma coisa que se chame cultura de produto. Cada empresa tem a sua versão do que é fazer produto naquela empresa. O método Ronaldinho Gaúcho lá, chegava na frente dos zagueiros lá, ou de qualquer outro jogador, não importava o tamanho do jogador, se ele era bravo, se ele era grandão, se era mais ágil. E na hora ali ele sempre arrumava alguma coisa para fazer, mesmo quando nada do tipo, não dá para passar por aqui. Pra mim, a melhor frase do podcast é aquela fala que liderança de produto é a típica posição que se você não controlar as vozes na sua cabeça, elas vão te comer vivo. Olá, bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast semanal onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, assistiu, sempre trazendo a visão de produto para discussão. Eu sou o Arthur, e aí esse final de semana foi na primeira festa junina dela, Festa Junive. Que nome horrível. E eu sou a Ix, e cara, eu tinha tantas frases para esse programa de hoje que eu fiquei na dúvida de qual escolher. Ah, pronto, e não vai falar nenhum. Não vou falar nenhuma, é isso, Puta vai que ser essa. pariu. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre como líderes podem ensinar os times a lidarem melhor com erros e frustrações. Ou, na versão proibida, como líderes podem ensinar o time a levar porrada. Mas antes da gente falar disso, fica aqui o nosso recadinho de sempre. Não esquece de ir lá, deixar seu like, deixar seu comentário, avaliar o episódio, independente da plataforma que você estiver ouvindo, seja no Spotify, no YouTube, no Apple Podcast, no Substack. Tanto faz, porque isso ajuda muito o podcast a crescer. E se você curtiu, compartilha com uma pessoa. Assim o podcast chegar a mais pessoas e você ajuda o quê? A gente espalhar a mensagem da arena. E sabe o que pode chegar a mais pessoas também? Ah, O jabá dessa semana. Pois é, pois é. Ó, se você está numa posição de liderança, quer trocar ideia com alguém que tem um pouquinho de experiência aí, escutar umas verdades, vou só garantir que você não está maluco com os pensamentos que os nossos divertidamente, né, trazem pra gente, estão abertas as inscrições para o cohort do Q3 da mentoria de Product Leadership com o pai. Pra você ter uma ideia do nível da galera do último cohort que está terminando esse mês, 40% da galera estava na posição de heads ou diretores, 40% GPMs e 20% PM seniors, pegando a primeira posição ali, ó, quase alcançando a primeira posição de liderança. E as empresas da galera, tipo Nubank, iFood, Blip e várias outras. Então, link está nos comentários para você ver os feedbacks de mais de 50 pessoas que já fizeram e participaram. E além disso, para fechar o Q2, vai ter a quarta edição de AI para PMs. Vai ser online no dia 28 de junho, última semana desse mês. E dia 26 de julho temos a quinta edição. E a gente já falou onde? Onde? Na cidade maravilhosa, Rio. A Arena em Rio. E as inscrições estão voando, já tá quase metade das inscrições já foram. A gente começou a divulgar agora nas redes oficialmente essa semana, só hoje entrou umas 6 inscrições, então assim, se liga. E quem é ouvinte tem, né, R$ 150 de desconto, não vai deixar para depois. Assina aí. Então, a gente se vê na arena, seja no Rio, São Paulo, online. É isso. Agora sim. Bora lá pra pauta? Bora lá! Ó, quem escuta aqui já sabe que a Hillary é uma das profissionais que eu cito, já citei várias vezes nos episódios. E, sinceramente, é uma das líderes de produto assim, mais fodas que eu acompanho, principalmente quando o assunto é liderança e AI e etc. Inclusive, super recomendo a newsletter dela, a gente vai deixar nos comentários aqui. Para quem não conhece, ela é head produto da UP, né? Pulseira que a gente já até recomendou algumas vezes aqui como produtos da semana. E ela foi entrevistada pelo Lenny essa semana. O papo foi de quase 2 horas. Inclusive, eu estava pensando aqui que foi um dos maiores assim, que eu já vi lá do Lenny. Acho que Assim. sim, acho que sim. E ela trouxe vários takes
que eu particularmente achei muito maneiras. Inclusive, ela até anunciou que tá grávida. Tá igual a gente fazendo anúncios aqui no podcast. Mas enfim, o que é o mais curtido do papo e que me incentivou a trazer para cá é uma parada super importante que qualquer pessoa que lidera precisa saber, que é como construir os times que sabem levar porrada. Porque o que eu vejo, né, e o que ela falou também bastante sobre isso, é a maioria dos times, das pessoas em posição de liderança treina o time para brilhar, né? Mas quase faz de tudo lá para garantir que a galera tenha sucesso, entregue resultado, ganhe palco. A gente sabe que isso é importante, a gente não está falando que isso não é importante, tá bom? Mas quase ninguém prepara a galera para erro, para crítica, para frustração, para porrada. Aí vem a porrada, né? Seja uma call difícil com o stakeholder, uma entrega que deu ruim, uma demo que virou piada. Aí, né, tipo, a moral do time vai lá para baixo. E liderança de verdade começa aí. Não é sobre só evitar o tombo, né? Também sobre como ajudar a levantar, já diria o Rock Balboa lá, alguma coisa do tipo, assim. Mas a gente vai falar sobre alguns tópicos aqui. Sobre transparência, cultura e criar hábitos. Sobre o papel da liderança em treinar na cabeça e não só a execução. Sobre como ajudar o time a pensar. E até sobre o meu método Ronaldinho Gaúcho. Não, bom, eu já tava vendo aqui, eu falei, acho que não teve isso no podcast, não. Pô, já Ainda bem que você falou que é pensou? o seu método. É isso. Mas para começar, Ix, o que você mais curtiu do papo? Cara, acho que antes de entrar na pauta, assim, é muito engraçado, né? Porque não é a primeira vez que isso acontece. Porque eu vi você postando no Twitter, que tinha sido um dos conteúdos que você mais gostou do podcast do Lenny. E aí eu já, tipo, fui ouvir com expectativa, né? E não foi, tipo, dos que eu mais gostei, assim. Foi um bom episódio, mas eu não saí, tipo, mega empolgado igual você. E eu fiquei refletindo e tal. E é muito. Tem a ver, assim, com coisas pessoais e momentos, mas acho que a reflexão aqui é que, cara, é engraçado como dependendo do momento que você lê ou consome algo, né, aquilo ressoa de formas diferentes pra uma outra pessoa. Mas entrando no conteúdo em si, cara, eu gostei bastante da parte que ela fala sobre modelos mentais e como construir um modelo compartilhado ali entre o time e o que as lideranças pensam, o que é importante para elas. Porque acho que foi um dos que eu mais me relacionei, assim, de experiências passadas, de já ter caído várias vezes nesses desalinhamentos de entendimento, sabe? De, pô, as pessoas estarem partindo de pontos de vista diferentes e premissas diferentes e ali isso gerar uma falta de entendimento, né? Até por isso hoje em dia eu gosto de falar que a primeira coisa que a gente tem que alinhar é as premissas, porque se elas estiverem erradas, não adianta você discutir a conclusão, porque vocês estão partindo de pontos de vista diferentes. E outra parte que eu achei bem maneira também, e tem algumas frases fortes legais nesse podcast, né? Mas uma delas pra mim é quando ela fala que você não é o protagonista. E é curioso, né? Porque nas nossas vidas nós somos os personagens principais, mas a gente vive muitos filmes na nossa vida, né? E às vezes no ambiente corporativo ali, na empresa que você tá, você não é. E tem isso de você entender o seu lugar na organização, e acho que isso conecta pra caramba com uma frustração clássica de pessoas de produto, né? De, pô, as coisas não são como eu li na teoria que deveriam ser, ou cai naquela coisa do essa empresa não tem cultura de produto, né? Então. Você até deu um react aí pra quem não tá vendo no vídeo, Nossa né? senhora. Mas me conta você, o que você achou de mais interessante e a gente começa a discutir. Cara, acho que uma das primeiras coisas que eu curti foi também essa parte de você não é protagonista, né? Essa é uma parada que eu. E é engraçado, né? Sempre nas empresas que eu trabalhei, etc., a galera fala: pô, Arthur, mas você meio que joga contra produto, você tem uma escola de produto, como assim, né? Eu falo, não jogo contra. Mas cara, na maioria das vezes, produto não é a última bolacha do pacote, sacou? Eu acho que trazer essa realidade, às vezes, é meio duro pra galera. Que entra até no aspecto, num dos pontos que ela falou sobre transparência. Também que eu gostei bastante dessa parte. Mas eu acho que a primeira coisa que eu queria trazer aqui pra gente falar um pouquinho é do aspecto de muitas vezes, né? E eu passei, nossa, uma boa parte da minha carreira assim, acho que por isso que eu gostei bastante quando ela falou sobre
a nossa reação inicial de sempre já querer responder. De quando toma né, o punch que ela falou, de tipo, uma reunião que não foi legal, ou então alguma crítica que teve sobre algum produto, sobre algum lançamento. E ela falou uma frase que para mim marcou bastante, que é se portar menos com o que aconteceu e mais qual vai ser a ação que vai tomar, né? Que ela foca bastante em passar isso pro time. E por muito tempo eu fui a pessoa que incentivava a dar a porrada de volta, sabe? Eu sei, E velho. Eu te conheço. E, pô, já faz uns bons anos, assim, que eu mudei um pouco a maneira como de pensar nisso e também de como estruturar e incentivar o time nesse aspecto, sabe? E acho que eu tive resultado. Acho que eu, tipo, amadureci muito mais e tive melhores resultados, sabe? Essa foi uma parada bem interessante e que, de novo, a maioria das vezes, normalmente é aquilo, né? A pessoa de produto tá lá, ah, não, mas tá errado mesmo, o stakeholder, nossa, não sei como que ele tá pensando nisso, etc. E do tipo, não é por aí. Eu acho legal, tipo, o modo de pensar dela, que é também um negócio que eu gosto de levar pra vida, assim, que, cara, que ação você pode tomar, sabe? Qual que é a parada que tá dentro do seu controle que você pode fazer pra virar o jogo ali, pra mudar uma impressão ou coisa do tipo, quando algo sai diferente do que você pensou. Eu não sei se eu concordo muito, tipo, por exemplo, o exemplo que ela dá assim, que ela dá um exemplo de uma reunião que ela fez piada com o negócio e ela tomou uma virada de jogo ali, que foi super sem querer, tá ligado? E aí ela vai, eu não vou me desculpar com a pessoa, eu não vou ali tentar rebater e mostrar o meu ponto de vista, eu vou tomar uma ação pra mostrar para aquela pessoa que eu não sou o que ela tá pensando. Eu acho que tem vezes que é tipo, é só dizer, pô, foi mal. Eu falei isso, mas não é exatamente o que eu sou. E óbvio, você vai tomar as ações depois e tal. Mas eu truco ali a importância de, às vezes, você dizer foi mal, não era bem isso, sabe? Também. E. E tem uma outra parada que eu fiquei pensando assim, eu tava pensando nessas reflexões no banho antes de vir gravar. Que é. Eu sinto que pessoas de produto, no geral, elas são forjadas a tomar porrada desde o início da carreira delas em produto. Eu não vou dizer que tipo, todo mundo lida bem com isso. É... Aí eu vou te trucar, que eu acho que uma boa parte da galera não sabe, pode levar porrada desde sempre, mas não sabe como Não, levar eu não porrada. falei que a galera sabe. Eu tô falando, tipo, as pessoas, pelo menos na minha experiência do que eu, tipo, de lugares que eu trabalhei, as pessoas desde o início das suas senioridades aprendem isso. Aí, tipo, como elas vão evoluir em cima disso, se sozinhas, com a ajuda da liderança, ou não vão lidar e vão sempre reclamar, aí são outras crianças. E aí eu acho que tem o fator primordial da liderança, assim, de tipo, beleza, como que eu vejo isso e como que eu ajudo meu time a se preparar nisso, né? E essa é uma das coisas que eu falei do método Ronaldinho Gaúcho lá, que é, cara, Ronaldinho, bruxo, né? Chegava na frente dos zagueiros lá, ou de qualquer outro jogador, não importava o tamanho do jogador, se ele era bravo, se ele era grandão, se era mais ágil. E na hora ali ele sempre arrumava alguma coisa para fazer, mesmo quando nada do tipo, não dá para passar por aqui. Ele ia lá, pshum, fazia uma manobra, fazia o drible dele ali, né? E eu acho que isso entra muito nesse. É uma parada que eu sempre, na zoeira, falo com meus times, mas é isso. Que normalmente, cara, na hora do desespero ali, ou na hora que você vai levar o primeiro encontrão do zagueiro, você meio que, né, a galera já se perde um pouco. E eu acho que é isso, é o respirar e falar, cara, vou tentar para um lado aqui, vou tentar para o outro, vamos ver o que vai sair. Então, o método Ronaldinho Gaúcho é isso. É simples, mas, cara, ele é muito efetivo. Eu acho que isso conecta com a parada que ela fala também. Talvez eu vou pular aqui umas partes do programa para ir para isso, que é sobre como o AI pode ajudar a aprender e acelerar o desenvolvimento das pessoas. Que eu sinto que muito disso, das reações que as pessoas têm, é muito sobre falta de costume de passar por determinadas situações ou falta de preparo. E eu sinto que uma coisa que a AI pode ajudar muito nisso é esse preparo, sabe? De
ser o primeiro revisor ou o segundo revisor ou alguém que vai desafiar a sua lógica ali em cima de um documento, de uma conclusão que você está levando. Ela fala bastante isso, né? Sobre, cara, como o meu time consegue andar mais independente de mim, assim. E eu acho que é um negócio muito legal, que, tipo, antes de existir AI com LLMs do jeito que existe hoje, pô, se eu sou liderado por você, Arthur, e a gente vai fazer uma apresentação para a diretoria, cara, a gente teria que parar, às vezes, um momento sync para fazer uma dry run do negócio, para, às vezes, você pegar os negócios que eu poderia ter pegado antes, e aí ter algumas iterações. Cara, agora você consegue ter esses ciclos muito mais rápidos, né, de perguntar, cara, onde que estão as falhas aqui na minha loja? Qual que são as perguntas que as pessoas vão fazer? Então, criar essas camadas de revisão antes de chegar, porque aí você chega preparado para esses papos e a reação de se defender ou de contra-atacar, eu sinto que às vezes é muito uma reação de defesa natural do ser humano, né? E o preparo ajuda muito a você conseguir diminuir esse tipo de reação. Total, cara, concordo um monte, assim. E assim, né, durante a minha carreira, muito do que eu fazia era sempre isso, assim, putz, vai ter algum contexto complexo. Cara, senta aqui, vamos fazer vários testes aqui, vou atuar como bad cop, good cop, várias versões aqui, e, e vamos ver como que a gente improve isso aqui, né? E definitivamente, a AI já, aquilo que é 0 ou 1, né, já fica muito mais fácil de corrigir, né? Então, definitivamente, a AI pode ajudar pra caramba nisso. Ela dá vários exemplos, a gente já falou aqui também no podcast. E se você também quiser saber outros exemplos, a gente vai ter, né, o curso de AI online aqui no final do mês e presencial no Rio de Janeiro mês que vem, hein? É isso aí. Cara, uma outra parte que ela falou que eu gostei bastante também do lance sobre que uma das formas de treinar também é como que a gente cria os hábitos, né, do time. E ela falou bastante sobre criar hábito do tipo diferente de educar. E cara, eu gostei porque ela postou recentemente também uma outra parada que ela falou que eu tenho usado a AI mais como um parceiro de trabalho do que de fato uma ferramenta. E ela falou, pô, isso mudou totalmente meu cérebro tipo, de como que eu faço todas as coisas com AI, assim. E eu acho que é muito isso na linha, né? De como a gente criar o hábito é uma coisa que putz, né, entra no loop ali que, cara, aquela parada começa a fazer, né, ser o hábito e aí, putz, os resultados vão aparecendo, Não, né? então, ela fala uma parada que eu já falei aqui no podcast também, que eu experienciei, que o pior momento para você forçar um adoption de AI é no momento que a pessoa precisa ser produtiva com o negócio. Porque ela não vai ser produtiva com uma ferramenta nova, sabe? Não vai ser no momento de um deadline apertado ou pô, um negócio que ela tem que entregar bem feito ali, que ela vai pegar e falar, agora eu vou jogar fora as ferramentas que eu tenho aqui, que eu sou expert, e eu vou aprender a usar isso daqui. Então é muito legal, ela tem um negocinho que ela fala que é os 30 dias com AI, né? 30 dias com GPT, se eu não me engano, que é para como você cria o hábito de usar sem ser nesses momentos high stakes para você, para depois você ter isso quando você precisar usar de fato num momento high stake, você já tá habituado e você já tá usando ferramenta. Eu acho que é muito o que a gente fala aqui, né? Tipo, eu fiquei pensando assim, cara, os meus momentos de experimentar essas coisas são normalmente nos momentos fora do horário de trabalho, de noite, no final de semana, que eu faço uns projetos pessoais, vou ler e tal. Mas, cara, a real é que nem todo mundo tem esse tempo, tem essa vontade. Então, talvez criar essas pequenas células essas pequenas tarefas no dia a dia para fazer é um jeito muito melhor ali para você incorporar isso no dia a dia de trabalho, sabe? Não, total. E é um dos pontos que a gente também fala no curso de AI, disso assim, no final das contas, criar o hábito é você virar a chavinha, né, das cabeças de posso usar AI também. E isso, quando você começa a saber em que tipos de uso, caso de uso que você pode usar, pô, fica até mais fácil, né? Assim, igual eu já falei aqui várias vezes, tipo,
Cara, eu comecei a usar AI até para perguntar, para me ajudar a montar meu café, sabe? Para arrumar coisa. Aí, quando o GPT lançou o Tasks lá, eu falei, cara, tá bom, coisas que eu faço no dia a dia eu vou começar a usar aqui. Aí depois eu falei, pô, dá para usar no trabalho também, dá para fazer isso aqui em tal rotina. Né? Esse lance de quando você vira a chave, você naturalmente você cria esse hábito, fica muito mais fácil de implementar em várias outras coisas no dia a dia, né? Fica até mais transparente quase, assim. Né? E ela trouxe três coisas que, com relação a esse lance de criar hábitos, que eu também já falei bastante aqui no programa várias vezes, que é consistência, né? Que é isso, pô, como fazer o seu time fazer alguma coisa todo dia, começando pequeno, fácil, poucos minutos, etc. Como reduzir a fricção, né? Um pouco disso, tipo, não ser na pressão e etc. E, cara, qual a recompensa que isso leva, né? E, Ela e fala aí muito acho que sobre isso recompensas, inclusive. Dá um tema é, inteiro ali, mas é bem legal o que ela fala. exato, é. E, cara, pra mim isso entra bastante na parada lá, quando eu já falei que milhões de vezes sobre, né, o meu deck de documentos que eu sempre falo com meus times, etc. E que, cara, eu sempre falo isso nas mentorias e tudo mais, que é, cara, a primeira resposta dos times sempre é, nossa, que saco, vou ter que preencher mais um documento. Aí a segunda que é assim, quando, nossa, tá chegando o Monthly, né? Monthly Overview, toda empresa tem isso, né? Você vai lá fazer. E que aí o time fala, eu só mando uma versão do tipo assim, galera, já tá com os updates aqui que vocês colocaram durante as semanas, etc. Só dá um double check aqui. E a galera fala assim, caraca, não precisei parar tudo que eu tava fazendo pra pegar esses materiais? Puta que pariu, isso já foi útil. Então é isso, né? Quando começa a enxergar o valor, que para mim conecta num célebre CD do Charlie Brown Jr., Caralho, que CD é chama, muito velho, na real. um álbum que chama Ritmo, Ritual e Responsa. Não é nem muito bom esse álbum, não, mas essa frase, esse título para mim é muito bom e que diz muito isso. Cara, ritmo, você set the pacing ali, o ritual, né? Quais são as coisas, etc. A responsabilidade que naturalmente vai trazer as recompensas, né? Boa, isso aí ia falar que a gente vai deixar esses 30 dias de GPT, o link que ela cita no programa, a gente deixa aqui nas notas também do programa, para quem quiser. A gente sabe aí que tem a galera que, tipo, tá tentando, né, usar mais no dia a dia, a gente deixa aí também pra galera. Já que a gente já está aqui falando das interações e tudo mais, acho que tem uma outra parada que, para mim, é bem interessante, assim, que ela falou na pergunta de 1 milhão lá no Zona Once, que é, você sabe, tem feito aquilo que te deixa feliz todo dia, né, cara? E é super simples, mas que, pô, faz toda a diferença realmente quando a gente tá corridão e tudo mais, né? Não, total. Cara, não tem como você performar no trabalho se você não tiver bem pessoalmente, tá ligado? E no fim é isso, tipo, o trabalho é sobre performance, velho. Você não tá. Não estamos lá pra fazer amigos, estamos lá pra gerar resultado para os stakeholders, né? O mais capitalista possível. E, só que tudo que você faz fora do trabalho reflete diretamente em como tá o seu mood no trabalho. E, cara, isso é tão real, velho. A galera aí que ouve há mais tempo vai lembrar do período que eu fiquei engessado, né? Que eu fiquei 6 semanas engessado. E uma das paradas que mais me energiza e até me ajuda a desconectar e tal é fazer atividade física. E, cara, os primeiros, sei lá, 2 semanas, eu tava num mau humor tão grande. Esse mau humor se refletia em tudo que tava na minha vida ali em volta, né? Tipo, eu, pessoa em casa, eu no trabalho. E às vezes você entra ali na rodinha do hamster, né? De trabalho, como, durmo, não faz mais nada. E, cara, isso aí é a receita pra degringolar. Então, Total. eu É, preciso identificar isso, sabe? cara, eu lembro claramente no meu, um- no meu burnout que eu tinha sofrido meu acidente de paraquedismo. E aí a gente estava na pandemia, eu tinha, né, já estava mais afrouxado e tudo mais, a pandemia, mas eu tinha sofrido meu acidente de paraquedismo.
tava na pandemia, tipo, eu só trabalhava, eu nem levantava da cama, eu só pegava o computador tipo, porque até pra ir no banheiro eu precisava de ajuda. Então, era isso, só trabalhava, tá ligado? E foi, putz, a estresse, etc, tipo, caminho por burnout ali, sabe? E, cara, vai muito nessa linha aí do... Essa é uma das coisas que eu sempre faço com meus times, assim, que é saber o que é alguma coisa que cada pessoa do time gosta, sabe? E eu aprendi isso também. Um dos meus gestores, ele sabia que eu gostava de saltar de paraquedas, etc. E tinha vez que ele via que eu estava estressado e falava, Arthur, você precisa saltar, cara, pode tirar a tarde hoje aí, vai. Você tá precisando dar um salto para relaxar. E acho que é isso, quando você começa a ter essa percepção do seu time, cara, definitivamente isso vai ajudar no dia a dia, tá ligado? Eu não consigo. A X pode ser, tipo, total, não, mas eu não consigo trabalhar bem com pessoas que eu não conheço mais pessoalmente, assim, sabe? Então, cara, pares, Total. liderados, líder. Se eu não conhecer a pessoa mais no nível pessoal, assim, eu não consigo criar conexão com ela, velho, de trabalho. E aí vai ser pra mim um Yeah, estranho no ambiente de trabalho, um estranho que eu tenho que falar bastante, sabe? Então, yeah. os 5 minutinhos ali antes de começar a reunião, coisa do tipo, pra mim são muito importantes. E. É. Falei. Não, Não, não. eu ia aproveitar que a gente tá falando disso, né, de burnout e tal, pra falar da frase. Pra mim, a melhor frase do podcast é aquela fala que liderança de produto é a típica posição que se você não controlar as vozes na sua cabeça, elas vão te comer vivo. E, mano, cara, essa frase na hora que eu tava no ônibus, assim, indo pro trabalho, eu falei, sim, sim, você está correta. É exatamente isso, sabe? E tem tudo a ver com isso que a gente tá falando. Total, cara. E tem a ver com o episódio também que a gente fez do síndrome de impostor, né? Pra caramba também. Que é isso, você vai ficar alimentando um monte de nossa, acho que aconteceu isso, nossa, acho que é isso, que é aquilo, etc. Às vezes nem para pra respirar e falar, caraca, será que é isso mesmo, né? A real é que o E maior o coworker do líder de produto são as vozes da cabeça dele. Que essas não abandonam nada. É o dia inteiro, você termina de trabalhar, você entra no banho, tá lá, elas trabalhando com você. É terrível. Eu tenho que dar um nome pras minhas. é isso. Pô, divertidamente, cara. Então, E aí, eu acho que nessa mesma linha também ela falou sobre, pô, pessoas que reportam direto para a camada de C-Level e tudo mais, né, para os fundadores. E acho que ela trouxe duas vertentes disso que eu queria também trazer um pouquinho aqui. Acho que uma é o lance que a gente até já comentou, e né, colocar os pés no chão, né, do time, de cara, não necessariamente você é o protagonista e você não é especial aqui. E a segunda parte que eu achei bem interessante, bem pragmática, assim, que ela trouxe, que é, cara, o papel da pessoa mais sênior de produto ali é entender a visão dos fundadores e tudo mais, com o que ele se preocupa, né, quando o assunto ali a construção daquilo ali, e pensar em como operacionalizar isso. Por mais simples que pareça isso, muitas vezes a gente cai na coisa lá de tipo assim, pô, não, eu preciso explicar para ensinar para ele, tá ligado? Como que ele pensa em produto e eu tudo preciso mais, ensinar a etc. cultura de produto, levar a É, cultura de produto aqui pra não, empresa. por favor, não. Mas é bem isso, né? Tipo, no fim é o que acontece. Tipo, muita gente se frustra por causa disso, porque tem uma concepção do que é cultura de produto na cabeça dela, formada pelas referências que ela tem, e aí ela cai num ambiente, às vezes, que não é exatamente o que ela pensava, ou tipo, o modelo não é como ela imaginava, ela vai se frustrar. E a gente já deve ter falado isso aqui, mas, cara, não existe uma cultura de produto, tá ligado? Tipo, uma coisa que se chame cultura de produto. Cada empresa tem a sua versão do que é fazer produto naquela empresa. E aí eu acho super Total. justo se você disser assim, pô, o jeito que essa empresa faz produto não é pra mim, não é o jeito que eu gosto de trabalhar e tal, não é o jeito que eu me sinto mais confortável, não é o jeito que eu performo melhor. Tipo, eu sei qual que é o estilo
de cultura de produto onde eu me adapto melhor. Isso não significa Total. que é o certo ou que é o único que existe. É É só o isso. que, pro jeito que eu trabalho, que eu gosto, funciona melhor, sabe? E uma outra coisa que ela trouxe que eu curti foi que pô, é muito importante ensinar pro time como o negócio do o que versus como as pessoas, os outros líderes, stakeholders, etc., pensam. Né? E que quanto mais você consegue entender esse o modelo mental da liderança, você, cara, consegue gerar mais confiança na galera, consegue gerar senso de urgência e naturalmente você amadurece as discussões. E isso me lembrou uma das minhas experiências que eu estava na Loft, a gente, pô, a gente lá os princípios de produto e quando eu entrei conversando lá, etc, depois de tempo a gente adicionou um deles que era o Fast and Furious, que eu já falei aqui em alguns outros momentos também. E até então a galera tinha bastante medo de testar assim, as coisas, queriam construir as coisas mais complexas, mais estruturadas e tudo mais. E aí, primeiro a gente fez um teste disso na BU que eu cuidava, e pô, começou a dar super resultado. E aí, a partir do momento que a gente colocou isso como um princípio da estrutura como um todo, cara, outras áreas também começaram a testar, entender que do tipo, pô, tava tudo ok se errasse, e cara, a gente ia conseguir, tipo, evoluir mais o produto. E, e eu acho que isso vai muito nisso, nesse ponto de, cara, às vezes é assim, pô, eu não vou fazer um negócio aqui correndo, ou um negócio, pô, cheio de gambiarra aqui mesmo, porque, cara, imagina como que a liderança vai ver isso. E às vezes a liderança tá assim, bora, tá ligado? A gente quer ver isso aí mesmo, sabe? Não, e é super difícil isso, na real, assim, porque às vezes dentro de uma mesma empresa você não tem uniformidade na forma como as pessoas fazem. Sim. Então, tipo, o CPO ele tem um modelo mental, o CMO tem outro, o CEO tem outro, o CFO tem outro. Normalmente vai ter um fio condutor ali que liga todo mundo, mas às vezes, Porque mas às vezes senão é às vezes é porra. muito raro. E, cara, e vai ter momentos na empresa, às vezes, que não tem. E aí você vai ver que, tipo, vai ter uma dança das cadeiras depois de um tempo, porque as pessoas que estão ali não pensam do mesmo jeito. Tipo, não tem nada que conecte elas. E aí, cada PM, ou líder de produto, tem também suas forças, né? Tipo, tem gente que é melhor em comunicar com números, por exemplo, em argumentos quant. Tem gente que é melhor em criar narrativas e grandes histórias. E aí vai melhor para aquele stakeholder que tem esse perfil. Então, para o stakeholder, eu vou dizer aqui, entre muitas aspas, que é fácil. Ele tem o perfil dele e as pessoas vão se adaptar. Para a pessoa que tá, para pessoa de produto ali, ela tem que ser camaleão nisso, de tipo, para uma apresentação é um jeito, para outra apresentação é um jeito. Que é a velha história, né? De tipo, você tem que entender quem é seu público e você adaptar a mensagem para ela, mas longe disso ser fácil. E de novo, é um negócio que a AI ajuda pra caramba. Se você tem clareza de qual que é o modelo mental das pessoas que você vai falar, você pode pegar um formato e pedir para adaptar ali, ou ter um primeiro draft de como seria uma adaptação para levar aquela informação, um conjunto daquelas informações para uma pessoa que valoriza outras coisas, entender onde que estão os buracos aqui, o que eu preciso trazer melhor, sabe? Então fazer esse teatrinho com a AI pode ajudar. Nunca fiz, não. Tô fazendo conceitualmente porque me parece que é um negócio que faz sentido fazer, que pode funcionar. Cara, no, no meu project eu faço bastante, cara. Faço Eu acho que bastante. você comentou isso no E podcast que a gente do nosso How I AI Tupiniquim. sim, sim. Cara, e os resultados me impressionam às vezes que eu falo assim, mano, essa realmente é uma frase que essa pessoa falaria, sabe? Eu falo, E sem ser caraca, treinado moleque. em conversas com a pessoa, né? Só dando É. características. Mas boa. E acho que tem uma última coisa aqui que eu gostei e que é muito maluco, que é a questão de transparência. E a coisa maluca que eu acho nisso é que não é uma habilidade, pelo menos na minha experiência, que as pessoas mais júniores valorizam. E como é o oposto, né? As pessoas mais júniores, né? As pessoas júniores não valorizam e
pra galera mais sênior, isso é quase um combustível pra aprimorar a performance, sabe? Cara, eu concordo. Eu concordo. E vai muito da sensibilidade da liderança, né? Entender pra quem funciona e pra quem não funciona ali. E não é só transparência, tipo, de feedback, de radical candor ou coisa do tipo. Às vezes de, tipo, que nível de informação você pode compartilhar com a pessoa ali, tipo, o quão um draft pode ser compartilhado e a pessoa vai estar tudo bem em receber aquilo. Tipo, eu, particularmente, sou uma pessoa. Eu sou meio, bastante bottom-up em vários aspectos, assim. Então eu sou a pessoa que gosta de ter contexto. Então se você, cara, quiser me dar a raiz da árvore do contexto quando ela está se formando, excelente, velho. Eu tô de boa disso. Tipo, cara, isso vai mudar completamente daqui 2 semanas? Tudo bem, zero problema. Porque pra mim é mais importante entender o processo de como aquilo se conectou. Tem gente que vai ter mais dificuldade, vai ter tipo, puta, mas agora há pouco era isso e agora é isso aqui. Então, é entender também como cada pessoa absorve melhor. Mas eu, tipo, tivesse que escolher entre 100% transparência e ser mais brando, eu sempre iria pra 100% transparência, pra meus líderes terem, né? E de novo, assim, a gente sabe que você tem o tanning da transparência que você pode dar para cada camada, Não, né? tá, tá. A gente... Tinha uma frase que a gente usava na Pia que era muito boa sobre isso, que é: transparência não é dar a senha do banco de dados pra todo mundo, tá ligado? É isso. Cara, enfim, acho que a gente cobriu bastante coisa aqui. Ouçam lá. Ouçam, realmente. Eu sei que é 2 horas, você vai falar 2 horas escutando isso aí? Foi, Eu, particularmente, foi uma passada de achei que valeu roupa muito a e pena. uma ida e volta pro trabalho aqui. Eu tinha muita roupa pra passar, é Talvez. verdade. É. Inclusive, meu produto da semana ia ser o ferro de passar roupa, mas eu arrumei outro aqui em cima da hora. Então é isso. A gente vai deixar todos os links aqui que a gente falou, o 30 dias com AI que ela montou, a newsletter dela, o link para a entrevista com o Lenny. E bora pro produto da semana? Bora! Então vai que você começa essa semana. Cara, o meu produto da semana é o produto mais batido aqui de todos desse ano. Que... Você é muito imitão, Você velho. votou? Nossa Você votou esse senhora. também? Não, Ah. mas eu que introduzi ele Não, aqui. mas, cara, ele já foi o seu produto da semana mais de uma vez, inclusive. Então. Com Pois é, certeza. então não tem Por isso nenhum que eu tô falando que problema. você você é imitão. Não. O meu produto da semana, como vocês podem imaginar por essa discussão, é o notebook LM do Google, que o Arthur sempre traz aqui. E o que foi? Por que ele virou o meu produto da semana de última hora aqui? Porque preparando a pauta do podcast aqui, eu já falei isso, atualmente eu vou lá e jogo conteúdo no notebook LM para ficar fácil de consultar coisas aqui durante o programa e tal. E como era um programa longo e eu ouvi ele fazendo outras coisas e tal, não estava anotando, eu usei a funcionalidade de mapa mental do notebook LM ali. E, cara, é muito bom, velho. Muito, muito, muito bom. Tipo, ele traz todos Não, os eu vou até tópicos fazer. ali que a gente conversou e tal, e ele vai abrindo. E como eu ouvi o programa, eu sabia exatamente o que eu queria falar de cada um. Mas é muito bom pra te lembrar você ver os negócios abertos ali. E cara, é muito engraçado, porque eu, durante o assistindo, eu fui fazendo minhas anotações, né? E eu também faço essa mesma coisa que você falou aí, de jogar lá para consultar mais rápido depois. E aí, quando ele gerou o mapa mental, os tópicos são exatamente do tipo que eu tinha escrito, tá ligado? Mas uma coisa que eu comecei a fazer agora também é, eu pego as minhas anotações e jogo lá tipo, já jogo lá na hora que eu Como gero, eu conteúdo jogo o link, adicional ali sabe? do negócio, né? Aí tá ficando cada vez melhor. Cara, notebook LM, que produto! Que Que produto, produto! velho! Puta merda! Esse ano, no produto da semana, a gente vai ter que ter duas coisas. Vai ter que ter o produto mais o top 5, mas vai ter que ter o meu e o seu também, assim, os que a Nossa gente premiação. mais. É tipo a premiação da Apple lá do coisa de melhores É, apps. inclusive, aqui já que a gente está falando, também vou fazer uma menção honrosa, não foi meu produto da semana, mas uma menção honrosa a dois produtos que já falamos várias vezes aqui e que ganharam melhores apps do ano. Speechify, Quando eu vi lá, eu lembrei de esse você na aí, hora. é Speechify, e o Moisés AI, que é inclusive brasileiro. Então, fica aí uma menção rosa para esses dois produtos.
Mas o meu produto da semana hoje é um produto físico. É o aquecedor portátil WAP Air cerâmica elétrico, Olha só, cara, nesse tá sendo tá? necessário. Puta que pariu, tô salvando, viu? Recomendo, tem lá no Mercado Livre. Vou deixar o link aqui. Baratinho, pequeno, portátil, esquenta que é É uma isso que eu ia maravilha. perguntar. Esquenta bem? Esquenta que é uma maravilha. Cara, se em BH tá frio, eu imagino em São Paulo. Né? O que a galera mandou pra gente? Ó, o Amu e o Iago mandaram o cursor e os dois são de produto, hein? Então achando que viraram 10 agora. Cara, eu uso muito o cursor, eu uso algumas vezes por dia, assim, por semana É. também. A Pilon mandou também, tá na mesma linha, mandou o V0. A Marina mandou o Cloud, falou que o Ops 4 lá ela tá usando pra caramba pra gerar as paradas em Python, que não tá nem usando mais N8N, etc. Já tá rodando os scripts Você direto no vê, se a Python gente com o pegar a Cloud. evolução aqui, tem a galera que manda toda semana, né? Você vê, tá vendo a evolução da galera do mais no-code pro menos no-code a cada semana. É, é. O Clovis mandou o dia, que é. Eu achei que você. Como você não falou dessa Ah, esse, caraca esse eu posso ainda? jogar um Nossa hate, o senhora. tipo do Efrain, o hate da Nossa. semana. Hate da Cara, o semana, Dia, pra vai. quem não sabe, é o novo navegador da galera do The Browser Company que fez o Arc, que muito provavelmente eu já dei como produto da semana aqui. Você falou um monte, a gente fez um Eu episódio sou falando usuário do desses. Arc até hoje. Por que é o meu hate? Porque eles abandonaram o Arc pra ir perseguir a Next Shiny Thing ali. E aí eu sou revoltado, eu não vou usar o Dia até que, tipo, pareça que ele realmente é muito do caralho e eu continuo lá, usuário do Arc no Mac. Só no Mac, porque no Windows eu uso o Edge, que é muito melhor. Ai, meu Deus. Tá bom. O Lucão mandou o VO3, tá fazendo uns videozinhos lá, falou que os resultados são muito bons. A Thaís na carreira mandou que o Google Sheets agora lançou uma funcionalidade de timeline, que você pode montar o seu roadmap, clica lá que ele Sabe o já que você pode gera as montar? timelines, Um etc. gráfico gigante que os PMs têm horror Olha, ali. olha só que Façam maravilha. gráficos gigantes, porque eles são muito Façam, bons. porque a galera gosta, os Eu stakeholders amo. gostam. Você vai entender como eles pensam, faz um gráfico gigante. A Karina mandou o Vivino, tá pegando altas dicas lá para antes de comprar os vinhos dela. O Cauê mandou o OBS Studio, falou que tá usando para fazer as lives, que agora ele, além de instrutor da Product Arena, ele virou influencer de Magic. É mesmo? Pô, tem vários amigos que jogam É, Magic aí, vou mandar assistir o aí, ó, canal já do Cauê. recomenda aí, ó. Já Eu tenho um manda grupo seguir o aqui de canal WhatsApp que do. supostamente é só pra falar de Magic, mas o assunto é deturpado É, toda hora. entende. O Lucas mandou o Fleury, falou atendimento digital lá. E o Matt mandou. O Matt aqui, sempre a nossa participação internacional, mandou o HAL, que é tipo um app para você alugar o caminhão, coisas para mudanças lá nos Estados Unidos, para você fazer aquele famoso do it yourself ali, né? E foi isso. É isso! Continue mandando seus produtos da semana pra gente, que a gente gosta pra caramba. Cauê, manda o link do canal aí que eu mando pra galera aqui. E com isso, vamos caminhando para terminar mais uma edição aqui do nosso Papo na Arena. 85, faltam 15 para chegar no 100. Então, essa contagem aí é Ah, não, é porque tem deturpada, uns que não né? tem número, mas é isso. Todo É... podcast que eu ouço na vida tem esse problema de tipo, vai estar chegando no 1000. Beleza, mas já passou de 1000. É. Não, isso é tipo contagem de gol lá de os gols que É foram, o né, gol, o dos gol do jogadores Romário, o já. gol do Pelé, é isso. Exato, o gol no Exército não É conta, o isso. gol na Sub-15 não conta. Mas lembrando aqui de novo, vai lá, não importa onde você ouça esse podcast, deixa seu like, deixa seu comentário, deixa 5 estrelas, indica pro cachorro, pro amigo, pro papagaio, pro colega de trabalho. E segue a gente lá nas redes. Eu sou o @x, o Arthur é o @ArthurClose com K. Estamos sempre lá no @Product Arena, falando dos cursos, pedindo o produto da semana e tudo mais. E semana que vem tem mais, se tudo der certo. É isso, semana que vem tem mais e a gente se vê na arena. Valeu! Valeu!